Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante pela história de um dos personagens mais importantes das Escrituras, Abrão, que mais tarde se tornaria Abraão. A vida dele é uma saga de fé, promessas e uma aliança que moldou o destino de nações. Vamos descobrir como um homem comum de Ur dos Caldeus foi escolhido para uma missão extraordinária. Tudo começa em Gênesis 12. Abrão, que vivia em Harã com sua família, ouve um chamado direto de Deus. A instrução era clara: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Imagine receber uma ordem dessas. Deixar tudo para trás, toda a segurança e familiaridade para ir a um lugar desconhecido, mas a ordem veio acompanhada de uma promessa incrível. Deus disse que faria de Abrão uma grande nação, o abençoaria e engrandeceria seu nome e, através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. O mais impressionante é a reação de Abrão. Ele não hesitou. Aos 75 anos ele partiu, levando consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens. Sua obediência foi imediata e total. Ao chegar em Canaã, a terra prometida, a primeira coisa que Abrão fez foi construir um altar ao Senhor em Siquém, e depois outro perto de Betel. Esses altares eram mais do que pedras empilhadas. Eram marcos de adoração, gratidão e reconhecimento da presença de Deus em sua jornada. Era a forma de Abrão declarar: esta terra pertence ao Deus que me trouxe até aqui. Pouco tempo depois, um grande desafio surge. Uma fome severa atinge a terra de Canaã, forçando Abrão e sua família a buscar refúgio no Egito, uma terra próspera e poderosa. Mas essa decisão trouxe um novo tipo de perigo. Abrão sabia que sua esposa, Sarai, era muito bonita. Ele temeu que os egípcios pudessem matá-lo para tomá-la. Então, ele teve uma ideia que, francamente, não foi das melhores. Ele pediu a Sarai que dissesse que era sua irmã. Tecnicamente, ela era sua meia-irmã, mas a intenção era enganar para se proteger. Como ele previu, a beleza de Sarai chamou atenção, e ela foi levada para o palácio do faraó. Em troca, Abrão recebeu muitas riquezas: ovelhas, bois, jumentos e servos. Ele estava seguro, mas sua esposa estava em perigo e sua integridade comprometida. É um momento que nos mostra que até os grandes heróis da fé cometem erros e agem por medo, mas Deus não abandona seus escolhidos, mesmo quando eles falham. O Senhor interveio, enviando pragas sobre o faraó e sua casa por causa de Sarai. O faraó rapidamente entendeu o que estava acontecendo, repreendeu Abrão pela mentira e os mandou embora, devolvendo Sarai sã e salva. Eles saíram do Egito muito mais ricos, mas certamente com uma lição valiosa sobre a importância de confiar na proteção de Deus, e não em seus próprios planos. Após o episódio no Egito, Abrão e Ló retornam a Canaã. Ambos haviam prosperado muito e agora possuíam tantos rebanhos e bens que a terra não conseguia mais sustentá-los juntos. Como consequência, começaram a surgir conflitos entre os pastores de Abrão e os de Ló. A situação ficou insustentável. Abrão, mostrando uma nobreza e generosidade incríveis, tomou a iniciativa para resolver o problema. Ele chamou Ló e disse: não haja conflito entre nós nem entre nossos pastores, pois somos parentes. A terra inteira não está diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Abrão, sendo o mais velho e o líder, tinha o direito de escolher primeiro, mas ele abriu mão desse direito e deu a Ló a preferência. Ló olhou e viu a planície do Jordão, uma região bem irrigada, que parecia como o jardim do Senhor. Ele escolheu para si toda a planície e se estabeleceu perto da cidade de Sodoma, uma cidade conhecida por sua maldade. Abrão ficou com as terras de Canaã logo após a partida de Ló. Deus apareceu novamente a Abrão e renovou sua promessa de uma forma ainda mais grandiosa. Ele disse a Abrão para olhar em todas as direções e prometeu dar a ele e a seus descendentes toda aquela terra para sempre. E mais, faria sua descendência tão numerosa quanto o pó da terra. Essa atitude generosa de Abrão não apenas resolveu um conflito, mas também abriu espaço para que Deus reafirmasse seu plano grandioso em sua vida. Enquanto Abrão vivia em Canaã, a região que Ló escolheu se envolveu em uma grande guerra. 4 reis do leste invadiram a planície do Jordão e derrotaram os 5 reis locais, incluindo os reis de Sodoma e Gomorra. Eles saquearam as cidades e levaram muitos cativos, e entre eles estava Ló e sua família. Quando um fugitivo trouxe a notícia a Abrão, ele não pensou 2 vezes. Embora pudesse ter pensado bem feito, ele escolheu essa terra. Sua lealdade familiar falou mais alto. Abrão reuniu 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e partiu em perseguição. Ele demonstrou não ser apenas um pastor rico, mas também um líder militar corajoso e estratégico. Ele perseguiu os reis inimigos, atacou-os de noite, os derrotou e recuperou todos os bens e todas as pessoas, incluindo seu sobrinho Ló. Na volta,
Abrão teve um encontro muito significativo. Ele foi recebido por Melquisedeque, o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Em resposta, Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo o que havia recuperado, reconhecendo a autoridade espiritual daquele misterioso sacerdote-rei. Este evento não apenas mostra a coragem de Abrão, mas também o posiciona como uma figura abençoada e reconhecida por Deus. Após a vitória heróica, apesar de todas as promessas, uma dúvida ainda pesava no coração de Abrão. Ele não tinha filhos. A promessa de uma grande nação parecia vazia sem um herdeiro. Em Gênesis 15, Deus fala com ele em uma visão, dizendo: Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Sua recompensa será muito grande. Abrão, com sinceridade, questiona: Senhor, de que me serve tudo isso? Se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa será Eliezer de Damasco? A resposta de Deus foi direta e poderosa. Ele levou Abrão para fora da tenda sob o céu noturno e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência. E o texto diz algo fundamental. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Naquela mesma noite, Deus formalizou sua promessa através de uma aliança solene, um ritual antigo em que animais eram divididos ao meio. Deus, na forma de uma tocha de fogo, passou entre as partes dos animais, um ato que significava que ele estava se comprometendo a cumprir sua palavra, mesmo que isso custasse a própria vida. No entanto, o tempo passava e a promessa não se cumpria. 10 anos se passaram. Sarai, já idosa e incapaz de ter filhos, propôs a Abrão que ele tivesse um filho com sua serva egípcia, Agar. Esse era um costume da época, mas era um plano humano para ajudar Deus. Abrão concordou. Agar engravidou, mas isso gerou um conflito terrível em casa. Agar começou a desprezar Sarai, e Sarai, por sua vez, maltratou Agar, que fugiu para o deserto. Lá, um anjo do Senhor a encontrou, a confortou e prometeu que seu filho, Ismael, também seria pai de uma grande multidão. Agar voltou e deu à luz a Ismael. Abrão tinha 86 anos. Ele tinha um filho, mas não era o filho da promessa. 13 anos depois do nascimento de Ismael, quando Abrão tinha 99 anos, Deus apareceu a ele novamente. Desta vez, para estabelecer o sinal da aliança e dar o passo final na transformação de Abrão. Deus disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. E então, Deus mudou seu nome. Você não se chamará mais Abrão. Seu nome será Abraão, pois eu o constituí pai de muitas nações. O nome Abrão significava pai exaltado, mas Abraão significa pai de uma multidão. A mudança de nome era a confirmação da promessa. A aliança também ganhou um sinal físico. A circuncisão, que seria uma marca perpétua no povo da aliança. Deus também mudou o nome de Sarai para Sara, que significa princesa, e prometeu algo que parecia impossível. Ele disse: Eu a abençoarei, e dela lhe darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Abraão, com quase 100 anos, riu consigo mesmo, pensando: Poderá um homem de 100 anos gerar um filho? E Sara, com 90 anos, poderá dar à luz? Mas Deus confirmou: Sua mulher Sara lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança. A história de Abraão é uma lição poderosa sobre fé e obediência, mesmo em meio a dúvidas e falhas. Ele nos ensina a confiar no tempo de Deus, que nem sempre é o nosso tempo. Mostra que os planos de Deus são maiores e melhores do que nossas próprias tentativas de resolver as coisas. A jornada de Abrão a Abraão é a jornada de um homem que aprendeu a caminhar com Deus, a crer no impossível e a se tornar o pai da fé para milhões de pessoas ao longo da história. A aliança que Deus fez com ele não era apenas para ele, mas uma promessa que ecoa até hoje, mostrando o caráter fiel de um Deus que cumpre o que promete. Espero que tenham gostado de mergulhar nessa história incrível. A vida de Abraão é cheia de detalhes ricos que nos inspiram até hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Muito obrigado por assistir e até a próxima.